Vamos lá. Bom, primeiro, agradecer o convite, Dudu, e o pessoal que está aqui assistindo a gente. Já vi que tem muita gente boa aqui. Marcelo Viana, um abraço para você, Marcelo. Enfim, todo mundo que está assistindo a gente. Eu venho com um desafio, né, de falar sobre uma coisa que, enfim, a gente, ao longo desses anos todos, né, foi desenvolvendo uma cultura de trabalhar com os negócios num tamanho menor, né? Até porque o nosso formato de trabalho ele envolve algumas questões que não permitem um tamanho de academia ser muito grande, mas que ele se reflete, né, em várias coisas que os profissionais que pensam em montar seus pequenos negócios, eles encontram no dia a dia. E aí, né, quando a gente desenvolveu essa história de falar um pouquinho sobre liderança para os negócios pequenos, foi exatamente pensando em por que muitos dos negócios pequenos, eles começam e eles quebram em pouco tempo, ou eles não conseguem atingir resultados, ou eles não se expandem, né? Então, a gente fez uma análise do cenário, e até para a gente poder usar isso com o nosso modelo de negócio, que é um pouquinho diferente da Bodytech, um pouquinho não, bastante diferente da Bodytech, bastante diferente da Bio, da Smart, por um profissional que quer começar e não quer falhar, né? E a gente desenvolveu isso e a gente usa com a gente, e a gente quer entender que todos os profissionais eles também podem fazer isso, até porque a gente acredita hoje que esse modelo de negócio pequeno ele tem um potencial de crescimento violento. A gente sabe que muitas pessoas elas têm uma dificuldade de locomoção nos grandes centros, elas têm uma dificuldade de entrar em ambientes que são um pouco maiores, ou que são tradicionalmente conhecidos como academia. Eu sou um fã de academia, mas muitas pessoas têm um pouco de medo ou receio do ambiente de academia e acabam ficando em casa porque não tem uma alternativa. E um pequeno negócio, ele fica com uma cara um pouquinho menos de academia se você souber desenhar o seu negócio. Mas saber desenhar um negócio depende de você, primeiro, estruturar a logística dele, fazer um marketing bacana, ter seu nicho, mas fazer o funcionamento do negócio ser interessante, né? E para o funcionamento do negócio ser interessante, a gente tem que aprender muito com esses caras que estão aqui, porque esses caras, eles têm gestão muito mais profissional, eles têm mais estrutura, eles têm mais financeiro, e com isso, né, algumas coisas são um passo à frente do que a gente pode pensar num negócio pequeno. Mas isso não significa que a gente não pode olhar, aprender e fazer adaptações para os nossos modelos, entender a nossa realidade e desse jeito, entendendo a nossa realidade, a gente conseguir gerar pequenos negócios que possam render em alta intensidade. Claro que os números vão ser diferentes, mas um bom negócio pequeno ele pode render e ser lucrativo, né? Não vai faturar milhões como um negócio maior. Mas quando você pensa num estúdio ou numa academia pequena, a lógica de funcionamento da cabeça dos funcionários, ela tem que ser voltada para se tornar a lógica de uma cabeça de uma empresa grande, sendo adaptada para aquela lógica pequena. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um cenário nos negócios pequenos onde quase todos os que estão na gestão provavelmente foram ou são muito bons profissionais de educação física. E ser um bom profissional de educação física, né, pela nossa formação, pelo menos até os últimos anos, significava saber dar um bom treinamento. E saber dar um bom treinamento é excelente, é o que todo mundo tem que fazer. Eu não tenho a menor dúvida que o cara que monta o negócio dele, ele é um bom professor e ele pensou no negócio dele porque ele estava tendo um sucesso como treinador, ou ele conseguia atender muita gente, ou ele era popular ali naquela história toda, mas daí faltou para ele entender um pequeno detalhe, né? Sair de treinador para gerir um negócio é uma outra área, né? Ainda que você entender de educação física possa ser um facilitador de algumas coisas, e sem o restante do conteúdo, sem o restante da formação em gestão, em administração, em marketing, em liderança, é muito difícil que você consiga fazer esse pequeno negócio funcionar. Você era muito bom nas suas aulas e naquela parte que você tem que dominar a técnica, você faz aquilo acontecer de maneira super eficiente. Quando você vai para a gestão, você vai perceber no primeiro momento que você para de se aproximar da parte técnica, você começa a se aproximar de outras questões que num primeiro momento, para um profissional que está mal preparado, parecem simplesmente burocráticas, né? Ou parecem coisas que você não gosta, ou que você não tem nem ideia de como seja, e que você vai fazendo no mais ou menos. Mas se você estuda e você entende, a facilidade de compreender essas questões, ela se torna muito maior. Você começa a perceber que você, com esse conhecimento, aquele negócio que você não gostava muito, não é aquele bicho de sete cabeças. Ainda que, né, aqui no Brasil, hoje eu estava conversando com os meus líderes, a gente fez uma reunião de líderes das academias aqui, e a gente estava falando exatamente sobre essas dificuldades que são no Brasil, sobre a história da gestão, mas quando a gente vai falar sobre a história da gestão business, a parte administrativa ou financeira, a gente barra em algumas coisas que são legais. Quando a gente vai falar sobre a gestão do time, do negócio, do funcionamento interno, não só da questão financeira, a gente não tem motivos para não fazer.
né? A gente pode falar assim, puxa, mas puta, com os impostos é difícil, com as leis, com as taxas, beleza, isso eu concordo, e aí a gente tem um problema que funciona para a gente, que funciona para a Bodytech, para a Bio, para a companhia e para qualquer outro que pense em montar qualquer negócio. Mas a outra parte da história, a parte das relações humanas, a parte de botar o time para ser produtivo, a parte para você entender a lógica de mercado, essa não tem desculpa. Não tem desculpa no sentido de que você, se você estudar, se você entender, se você aprender com esses caras que são monstros aí do mercado, que ninguém monta empresas desses tamanhos se forem ruins, né? Eu sempre, a gente tem uma relação muito próxima, eu, Dudu, o Sati, a Mônica da companhia, enfim, né? Nós somos realmente amigos e apesar de estarmos em negócios diferentes, a gente tem uma troca de informação muito importante. E aí a gente vai olhar o que acontece com os caras nos pequenos negócios e a gente vê que isso não acontece. O profissional está mal preparado, ele tem um pouco de medo de contar sobre o que ele faz. A gente acabou de ver o Dudu conversando com o Saturno sobre como que é a lógica que vocês fazem para criar líderes. E tem uma troca, né? Porque a gente sabe, né? Quando você está com essa cabeça de empreendedor, de empresário, a gente sabe que isso não entrega nada para ninguém. Todo mundo consegue perceber algumas coisas. E isso é uma troca de informação que é positiva para o mercado, para ambas as empresas, né? Eu diria que para todos, né? Para todos que estão assistindo aqui, que estão aprendendo com esses caras. Por que a gente vem aqui com os negócios que a gente tem e a gente vai contar algumas coisas para vocês? Porque a gente sabe que não é isso que vai fazer. Olha, se eu contar isso para aquele cara, ele cresce e ele vai querer roubar meus clientes. Não é isso que faz o negócio acontecer. Isso é uma cabeça pequena do cara que não entende empreendedorismo, que não entende negócio, que não entende liderança e motivação. A gente sabe que vocês aprenderem, vocês crescerem, faz o sarrafo subir e faz com que os outros negócios tenham que crescer cada vez mais. E isso melhora o mercado, né? A competitividade ela é positiva quando ela não é canibalista, né? Quando você não quer matar o seu inimigo. Então, o primeiro passo é você entender que sim, tem uma competição, sim, existe concorrência, mas a troca de informação entre os profissionais, isso é um conceito da gestão que a gente chama de benchmarking, que é você entender o que está acontecendo nos outros níveis, nas outras empresas, ela é essencial. E aí eu digo para vocês, se o professor de educação física pensa em montar o pequeno negócio dele e ficar trancado lá dentro, fazendo malabarismo para as coisas acontecer, é quase certo que ele vai ser um dos que vai falhar. Né? E ao longo dos anos eu vi isso acontecer com muitas pessoas. Eu comecei pequenininho, minha família era pobre e tudo mais, e eu montei um negócio que sobrevive hoje, estamos com 17 anos de negócio, que virou um negócio bacana, cresceu e tudo mais. Não sou nem 1% do que esses gigantes são, mas a gente é um negócio que ele é consistente, que ele é eficiente, que ele consegue sobreviver, crescer, se expandir, e a gente tem um ambiente muito saudável de trabalho, né? Que talvez daqui a algum tempo a gente fique grandão, que nem eles, mas eles são exemplos, né? São caras que a gente olha, que a gente aprende, que a gente vai atrás. E eu sugiro a mesma coisa para vocês. Então, falar um pouquinho sobre essa liderança, né? Sobre a história de liderar e botar para funcionar em desempenho, em alto desempenho nos pequenos negócios, envolve você já abrir a sua cabeça para você entrar numa nova área, que é a questão de entender gestão, administração, liderança, que é fugir um pouquinho só da questão técnica do treinamento. Quando eu ganhei o prêmio em 2014, que vocês conhecem essa história, um dos caras que estava lá no evento, ele falou para mim, Cris, você tem uma cabeça de líder num tamanho de negócio pequeno que os outros não têm. Por que você não monta um projeto? E a gente montou um projeto de liderança, que na verdade ele foi sendo aplicado para empresas de outras áreas. Olha para vocês verem como é interessante, né? A gente montou um programa que chamava Shotgun, que era um programa para trabalhar a cabeça dos líderes, usando conceitos, inclusive, do esporte, da educação física, mas conceitos de gestão aplicados nessa área, para a gente treinar líderes de outras empresas. E a gente começou a aplicar isso com escritórios de advocacia, de engenharia, e agora a gente está colocando a educação física porque a educação física não estava entendendo o que é isso. E agora, uns 2 anos para cá, começou a se falar sobre essa questão da liderança. O Sati é um cara que é super estudioso dessa área, o Dudu é outro cara que domina demais isso, e a gente estava fazendo isso com outras áreas e a gente quer fazer isso com a educação física. Então, eu peguei um pedaço desse conteúdo que a gente tem, desses módulos que a gente chama de Shotgun, para falar um pouquinho para vocês sobre a história do pequeno negócio. E eu vou passar rapidinho pelos slides, porque tem um conteúdo grande, né, para não estourar muito tempo aqui, que vocês já viram que eu falo um montão, mas para a gente passar por todos os conteúdos, depois quem quiser, a gente conversa no final de como fazer e como aprender, enfim, quem quiser fazer outros cursos e tudo mais, tá bom? Então vamos começar assim, olha, qual que é o cenário, né? Por que a gente tem que entender algumas coisas de cenário para fazer a mudança acontecer? Olha, se você não está entendendo quem você é e onde está o seu erro, é muito difícil você conseguir fazer uma mudança eficiente. Então, o primeiro cenário é a gente entender qual que é a formação que a gente tem, a gente, líder ou dono do pequeno negócio, ou o cara que quer montar um pequeno negócio, e o que os outros profissionais da área têm. A gente vai pensar em contratar professores de educação física como eles são, né? O que acontece aqui dentro. A gente tem um cenário basicamente embasado na questão técnica, que não tem nada sobre comercial. Quando você está falando sobre formação, a gente está falando sobre a formação da faculdade.
Então, o cara não entende que ele tem que vender exercício para ele poder ganhar dinheiro. Não adianta ele saber exercício. Se ele não souber vender exercício, ele não vende e ele não consegue ter dinheiro, né? A experiência de vida na educação física ela é muito restrita. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos profissionais de educação física vem de classes mais baixas, os cursos são mais baratos, para entrar na faculdade é mais fácil, porque tem a concorrência vem das escolas que não têm os melhores alunos. Então, tudo isso coloca para a gente um cenário onde o profissional que entra ali para fazer a faculdade, ele em relação aos caras que vão para engenharia, para medicina e tudo mais, ele tem menos conhecimento. Isso não significa que ele não possa ter igual ou mais conhecimento, mas ele tem que enxergar essa realidade. A gente entra na rede social e vê os professores de educação física escrevendo com um monte de português errado. E você vê os médicos escrevendo com português correto. Ou seja, isso está contando para a gente que a formação dessas pessoas foram diferentes, né? Então, as pessoas entram na educação física meio porque elas gostam de fazer exercício, e não porque elas gostam de ensinar exercício, ou trabalhar, ou vender exercício, né? E aí, sim, a velocidade da informação e a expectativa de crescimento sobre a profissão, ela é absolutamente real. O cara entra em educação física com essa formação ruim e ele acha que em pouco tempo ele vai ganhar como um médico poderia ganhar no mesmo tempo. Não vai acontecer. Então, a gente tem um cenário que a gente precisa enxergar, que ele tem toda uma lógica, né? Quando a gente vai pensar na estrutura do negócio, a gente tem nos pequenos negócios, comandando esses pequenos negócios, ou treinadores que se destacaram, né, que já foram bons treinadores ali, tiveram carteira cheia de clientes e resolveram montar seu negócio, ou numa proporção ainda menor, algum outro cara de uma outra área que acha que a academia vai dar um tremendo dinheiro, ele quer investir naquilo ali, ele monta um pequeno negócio, mas ele também não entende, ele pode até entender bastante da gestão, mas aí falta para ele entender um pouquinho o cenário da educação física e do profissional de educação física. Então, é um cenário complexo para fazer acontecer, né? E aí a gente vai olhar como as equipes são compostas e o processo de desenvolvimento. E o processo de desenvolvimento é assim, olha, a gente quer bons professores no time, o melhor professor do time ele vira coordenador, ainda que ele seja o melhor tecnicamente, né? A gente transforma ele em coordenador, a gente pega o melhor coordenador e aí a gente transforma ele em gerente, já tem uma outra função diferente, e a gente sempre pensa na história do cara que está melhor abaixo ele subir, independente de ele ter conhecimento para subir ou não, né? Então, existe uma diferença entre ele ser bom e ter vontade de subir e ele estar pronto para subir. E subir, que eu falo, é aumentar de cargo e assumir um cargo de gestão. Então, a gente tem que avaliar quais são os processos que a gente utiliza ali dentro para fazer um cara sair de professor e ele virar coordenador, gerente, sócio, o que quer que seja. E esses processos não existem na grande maioria dos negócios. O cara olha e fala, esse aqui é o melhor professor, ele vem mais no horário, ele atende melhor o cara, vai virar meu gerente. Será que o cara está pronto para isso? Será que a gente está incentivando ele a aprender? E talvez, será que a gente tem um processo que faça ele melhorar ao longo do tempo? Acho difícil a gente imaginar que isso existe, né? Então, resumindo, 97% dos negócios desempenham abaixo, 3% que são de outros caras de outra área, tem mais ou menos 30% de gente que vem de fora, né, que vem trazer esses outros conteúdos. Ou seja, são poucos negócios que são capazes de realmente desempenhar como uma empresa profissional. Isso é complexo, né? Fala, Cris, como é que a gente faz então para resolver esse problema? Então a gente vai ter que primeiro entender quais são as consequências disso. Primeiro, quando a gente tem essa lógica de crescimento do profissional, os modelos de liderança, né, os modelos de gestão que acontecem ali dentro, ou eles são coercitivos, do cara que só dá ordem para o cara que está abaixo dele, porque agora ele é um professor que ele foi subiu de cargo para coordenador e agora ele começa a comandar, porque ele achava que o cara que está em cima é o cara que manda. Outro dia eu tive uma experiência estava jogando tênis e tinha um menino lá que era o garotinho que estava lá, o garoto simples que começa nesses clubes pegando pegador de bola e tudo mais. E aí eu via que o menino trabalhava meio com má vontade, meio assim para lá e para cá, e eu gosto de ajudar. Cheguei para o menino e falei o seguinte: deixa eu te contar uma coisa. Imagina que eu sou o coordenador aqui desse clube, né, que está olhando assim, deixa eu ver qual desses meninos aqui é um menino bom para eu chamar ele para trabalhar aqui, para ser o coordenador do meu time. Qual que você acha que ele vai chamar para trabalhar lá com ele na coordenação? O que trabalha mais ou o que trabalha menos? Aí o menino respondeu: eu acho que o que trabalha menos, porque o coordenador não faz quase nada. E olha a lógica, né? E ele não respondeu com maldade, né? Você era um garoto de 13 anos, né? Ele não respondeu com maldade, ele respondeu com sinceridade. Eles não entendem, o cara que está ali abaixo, ele nem entende o que é gerir um negócio, né? Ele precisa entender uma lógica para ele subir. Então, isso já vai fazer a história de ele subir ser diferente. Ele já olha para o cara que está em cima como um cara que não faz nada e só dá ordem.
quando ele for um líder, ele também vai querer ser esse cara, né, que faz pouco e que é só da ordem. Então, a gente tem modelos coercitivos, a gente tem modelos subordinativos. Então, quando um cara é promovido, é como se fosse uma grande vitória na vida dele, ele se acha em relação ao outro. A gente tem modelos que são competitivos, onde um fica querendo matar o outro para subir. E a gente tem modelos que a gente chama de presidencialistas, né? O cara quer tudo em volta dele, ele quer participar de todo o processo de decisão, que é um modelo ruim, porque não está preparado, né? E esse é o cenário, né? A gente está falando sobre consequências do cenário. As consequências do cenário para os modelos de trabalho, os modelos e formatos de trabalho. Um modelo passivo, um modelo de obediência, a gente está falando do pessoal que está trabalhando, um modelo de reverência ou um modelo lento, ou seja, o cara que não subiu para líder, ele se encosta, eu vou esperar alguém mandar fazer alguma coisa, eu vou fazer isso que eu acho que eu tenho que fazer, ou então eu vou ficar lá bajulando o meu líder, em vez de ele pensar em se preparar, em vez de ele pensar em entender a gestão para acontecer aquilo ali, né? Os modelos modernos, eu estou gigante porque eu estou falando super rápido, eu não quero perder a oportunidade de contar o conteúdo todo para vocês, né? Porque é uma das coisas que eu gosto bastante. Assim. Quando a gente vai olhar os modelos modernos, os que funcionam, os autores especialistas na área, eles já vão contando para a gente algumas coisas. Assim, olha, você tem um modelo pequeno que ele não vai funcionar como um grande, porque você não tem estrutura, você não tem financeiro, ou você bola gestões que sejam disruptivas. O que é disruptiva? Que ela não vai na mesma lógica, que ela aprende ferramentas com os grandes, mas ele monta sistemas diferentes que fazem funcionar com menor custo, com menor quantidade de gente e tudo mais. Você não precisa tentar fazer o mesmo modelo que está lá, você tem que aprender quais são esses modelos que eles estão lá, quais são as ferramentas, quais são as ideias que eles têm e fazer uma adaptação. Fazer uma adaptação significa transformar aquilo para uma realidade diferente. Observar todo esse cenário que a gente tem ali atrás, que a gente contou para vocês até aqui agora, e que vocês já vivenciam. Eu não contei nenhuma novidade até agora, né? Eu só fiz um raio-x da realidade. Você olhar para esse cenário que você vivencia, você pegar ideias e ferramentas desses caras e fazer adaptações que sejam inteligentes para o seu negócio. Esses modelos disruptivos, eles fazem com que o seu negócio comece a criar novas formas. E aí, talvez, no primeiro momento, né, o que vai acontecer quando você pensa em criar situações diferentes de gestão é que você se sente meio órfão, porque você fala, pô, eu estou fazendo um negócio que eu não sei se os outros fazem, eu não vi um outro cara fazer, eu estou usando isso ou aquilo, mas será que isso aqui vai funcionar? Então eu te digo no primeiro momento assim, não tem outro jeito de funcionar. Se você tentar fazer um modelo exatamente igual de um modelo gigante de negócio, a chance de funcionar é baixa, porque os caras têm fôlego para aguentar muito mais tempo do que você aguentaria com o seu negócio. Eles têm equipe para aguentar muito mais tempo. Então você tem que criar relações internas e mecanismos de funcionamento do seu negócio que permitam o crescimento coletivo de maneira mais eficiente. Até você chegar num determinado ponto, onde você começa a conseguir implantar de maneira mais efetiva processos e formatos muito mais rígidos, né? Rígidos não no sentido ruim, mas rígidos mais formais ou mais estabelecidos, mais replicáveis, né? A lógica do negócio pequeno, ela envolve alguma flexibilidade por esses motivos todos que a gente está falando aqui. E os líderes modernos, quando eles avaliam negócios pequenos, eles de cara eles falam isso, olha, tem modelos de gestão diferentes para negócios pequenos, né? E que são disruptivos, que eles vão numa contramão de algumas coisas, que eles pegam detalhes dos outros e encaixam e fazem isso funcionar. Então precisa entender para conseguir fazer isso, precisa aprender e precisa criar. E a gente vai dar algumas dicas para você de como fazer isso. E nos casos das equipes, né, os casos de sucesso, quando a gente está falando sobre equipes que têm um alto desempenho, olha que dados interessantes, né? O que os caras relatam? Participação efetiva nas decisões, ou seja, você tem um negócio pequeno, você tem 3, 4, 5, 15, 20 funcionários no seu pequeno negócio ali, uma das coisas que eles relatam é que a equipe participa efetivamente de decisões do negócio. A gente olha para os modelos de educação física e é só o dono fala o que tem que acontecer, aqui ele não dá liberdade para ninguém tomar decisão, ou não consulta os caras para ver quais são as decisões que precisam ser tomadas. Consultar não significa que você vai fazer 100% do que foi falado, mas significa você fazer o cara que está trabalhando para você ter voz. Significa você dar importância para ele ali dentro. Significa você considerar e, inclusive, utilizar essas decisões ou esses conceitos, essas ideias que eles podem te passar para você. Outro conceito que eles relatam é a história da confiança e da transferência de responsabilidade. Negócios pequenos funcionam bem quando tem tarefas que são delegadas e aquelas pessoas que são delegadas, elas têm a capacidade de tomar decisão, elas podem tomar decisão e o dono confia na decisão delas, né? Tem uma frase de um grande líder, né, que fala o seguinte sobre a contratação e as equipes que trabalham com você. Ele fala o seguinte, assim, se você contrata alguém que é bom em determinada área,
que essa pessoa tome as decisões sobre aquela área para a qual você contratou ela. Agora, se eu contrato um cara que é bom para fazer uma aula, para gerir isso ou aquilo, e eu fico mandando ele só fazer o que eu quero, por que eu contrato um cara bom? Eu contrato um cara que é só um obediente, né? E aí pronto, né? Eu quero um cara bom, eu tenho que usar o conteúdo dele, né? Eu tenho que usar um especialista para que aquele cara aprenda aquela parte e ele faça aquilo. Eu quero um cara de marketing, conta para mim o que ele vai fazer. Não sei, eu falo, não, o cara faz uma arte, ele faz uma obra, ele faz um programa de marketing, ele faz um planejamento, e você chega para falar assim, não quero isso. Então, para que você contratou o cara de marketing? Se é para fazer só o que você quer e o que ele sugere você não usa. Então, esses dados, né, são relatados em estudos que são feitos com pequenas empresas, que os caras sentem que eles participam, que eles sentem que eles recebem autoridade para tomar decisões, que eles têm liberdade e que eles são reconhecidos. Reconhecidos envolve você falar para o cara parabéns e tudo mais, e isso eu acho ótimo, né? Porque todo mundo sempre pensa em reconhecimento quando você está falando do outro cara, né? E as pessoas esquecem que reconhecimento também envolve remuneração, né? O cara fala, olha, tudo bem, você já me falou parabéns 10 vezes, mas que horas que eu ganho mais com isso, né? Se você não cria um mecanismo que o cara participa de resultado, porque o reconhecimento passa por isso, ninguém vai trabalhar só porque, olha, eu amo a educação física. Você vai trabalhar porque você ama a educação física, mas você quer ganhar dinheiro com aquilo. Você quer ser eficiente, né? E se você está sendo eficiente e você não tem retorno nessa parte, você tem um buraco. Quais são os mecanismos que você tem na sua empresa para você cuidar dessa parte? Ô, Dudu, se eu tiver me atrasando no tempo, você vai me falando, tá? Tô mandando bala aqui, faltam uns 4, 5 slides aqui. Não, Cris, pode ir com calma, vai tranquilo, a gente tem tempo aí, fica tranquilo. Tá bom. Tô acelerado, né? Vocês já viram que eu tô acelerado aqui, né? Quando a gente está falando assim, olha, qual que é o papel da liderança na construção de uma equipe? Quando eu vou montar uma equipe que vai trabalhar dentro dessa lógica que a gente está falando aqui, então vocês viram ali assim, olha, a gente relatou o que as equipes de pequenos negócios que funcionam bem, o que elas dizem que é essencial para funcionar bem. Então, vamos pegar esses conteúdos, vamos tentar trazer para as nossas realidades, para o seu negócio, ou para você que quer montar um negócio, você já introduzir a ideia de funcionamento do seu negócio desse jeito, ou ainda, para você que coordena ou gerencia uma equipe dentro de uma academia, dentro de uma unidade, de uma rede e tudo mais, a sua relação com aqueles que estão dentro da sua equipe é uma relação de uma pequena empresa dentro de outra, né? Você é um líder ali querendo fazer algumas coisas que, claro, tem que respeitar o que foi estabelecido pela empresa maior, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer aquela equipe render. E aqui, naquele microambiente, naquele microcosmos ali, você tem uma equipe que é a sua microempresa dentro de uma empresa grande. Então, que tal se a gente começasse a pegar esses dados que são relatados pelos pequenos que funcionam bem e tentar introduzir eles dentro da nossa lógica, né, para ver o que é possível de acontecer. Claro, respeitando a lógica de qualquer negócio que tem as suas regras estabelecidas. Mas vamos pensar da seguinte maneira. Primeiro ponto, é muito interessante você ter na sua equipe pessoas com personalidades diferentes. Ponto. Por quê, Cris? Porque se você tem todo mundo igual a você, vocês vão fazer todas as coisas sempre do mesmo jeito, com um único olhar, com um único jeito de atender, com um único jeito de solucionar problemas. Ter pessoas diferentes promove uma discussão interessante e o surgimento de ideias e de formatos que são mais interessantes do que quando você tem todos do mesmo jeito. Então, esse é o primeiro ponto interessante, é você pensar em ter pessoas diferentes que possam contribuir para aquilo. Claro, não adianta, né, é uma frase do Henry Ford fala assim, olha, você tem 2 tipos de pessoas que você quer ter na sua equipe, que você não deve ter na sua equipe. Um que só faz o que você manda e o outro que não faz nada do que você manda, né? Não dá para ter um cara que não quer fazer nada do que a lógica do negócio quer. E não dá para ter um cara que só faz o que você está pensando. Ter a pessoa que te questiona, que traz algumas ideias, tal, é muito importante. Então, ter pessoas diferentes, com personalidades diferentes, é muito interessante para uma equipe ser harmônica e funcionar, e mesmo num tamanho pequeno, ela render. 2, preparação para treinamento e ambiente de trabalho disruptivo, ou seja, você tem que, para botar uma equipe pequena para funcionar, esses caras têm que entender essa lógica que eu estou contando para vocês. A lógica do tamanho, a lógica do financeiro, eles têm que entender, você tem que mostrar quais são os números que o seu negócio gera para ele entender. Que ele fala, mas meu amigo que trabalha na Johnson Johnson, a cada 6 meses ele tem um aumento. Cara, você está falando da Johnson Johnson. Qual que é a lógica desse negócio aqui? Quanto esse negócio fatura? Quanto que ele tem de lucro? Quanto que ele custa? Deixa eu contar para vocês aqui, que são da minha equipe, para vocês entenderem o que a gente está fazendo. E vamos estabelecer algumas metas. Olha, com esse custo a gente tem, com esse faturamento a gente tem esse custo, o que sobra para a gente dividir para todo mundo é isso.
que a gente pode fazer se a gente aumentar esse número? Quanto que a gente divide disso? Faz o cara entender o background, faz o cara entender, não esconde dele os números. Até porque se ele tiver 3 neurônios na cabeça, ele vai lá, pergunta no balcão quanto a mensalidade, ele conta quantos alunos tem em volta dele e ele vai fazer isso. Mas se você não contar, ele nem vai fazer isso, porque não tem essa capacidade, porque não foi criado e não foi treinado desse jeito. Mas se você vai lá e mostra para ele o que acontece com um negócio pequeno por trás das câmeras, ele começa a entender a lógica de que não dá para ir muito além daquilo ali, a menos que ele ajude a empresa a ir muito além. Então, preparar o cara para uma cabeça de pequeno empreendedor que entenda a lógica diferente que é um negócio pequeno funcionando, né? Colocar para eles, né, os processos que vocês têm e qual é a flexibilidade que existe dentro desses processos. E ampliar essa flexibilidade, né? Não pode ter dentro de uma pequena empresa processos que são muito rígidos e muito formatados, porque o dia a dia não vai permitir que você lide com diversas variáveis das situações. Então você tem que preparar e treinar o cara sobre, olha, a gente tem algumas coisas que podem fazer ir para lá e para cá e vocês estão livres para criar dentro disso. Não dá para você chegar aqui e plantar uma árvore dentro da sala de musculação porque você acha que vai ficar bonito. Isso não vai acontecer. Mas de outras coisas dentro dessa nossa lógica, dos nossos processos, você tem liberdade para fazer. Ter uma troca continuada com a sua equipe, né? É você, de maneira contínua, tá entendendo o que eles estão criando, quais são os resultados que eles estão tendo, quanto que aquilo está gerando, porque você vai perguntar para um professor, monta uma aula nova, vê se vai ser legal. Ele vai lá e monta essa aula nova. Você fala assim, como foi? Minha aula foi muito legal, todo mundo gostou. E fala assim, quantos alunos essa aula trouxe para a academia? Ele não vai saber te dizer. Então você tem que contar para ele que a sua aula só vai ser legal se ela conseguir ela gerar o resultado que interessa para o negócio. O negócio que interessa que ela traga mais gente, que essas pessoas cresçam ali dentro, que elas saiam menos da academia. Não adianta o professor falar assim, minha aula é muito divertida, é muito legal. Tá bom, ela é muito divertida, muito legal. Quanto isso está impactando? Faz o cara perceber isso, mas vai lá e deixa ele criar, deixa ele gerar resultado, pergunta para ele se aquilo está gerando um resultado ou resultado que interessa para todos, que é claro, o cliente ficar satisfeito, ter uma bela experiência lá dentro, mas ao mesmo tempo o professor entender que se aquilo não trouxer mais resultado financeiro, mais número de cliente ou menos perda de cliente, aquilo não vai funcionar do jeito que precisa para um negócio, né? E por último, né? Abra os caras criarem novas ideias lá dentro. Olha, se vocês têm alguma ideia de como a gente pode fazer algumas coisas diferentes, se você tem alguma ideia de como a gente pode alcançar aqueles caras que estão no prédio, que está aqui na nossa frente, para a gente entrar lá e criar um produto para eles, e eles eventualmente virem treinar aqui, deixa os caras criarem isso, dá espaço para a criação. O negócio pequeno, ele tem essa capacidade de ser diferente. Claro, o cara não vai poder criar negócios que dependam, a nova ideia dele dependa de muito investimento financeiro. Mas dentro de uma lógica, que eu sempre falo, eu vejo professor de educação física há 25 anos de profissão e eu vejo os caras são muito criativos. Mas quando você fala sobre trabalho, eles parecem que esquecem a criatividade. Eles têm medo de serem criativos em relação ao trabalho, a novas ideias, jeito de conquistar cliente, porque eles não dominam esse conteúdo. Deixa o cara entender um pouquinho e permite que ele crie novas ideias. E conte para ele, quando ele criar uma ideia muito louca, ele fala assim, olha, tudo bem, isso aqui parece que nesse primeiro momento é isso, mas você já prestou atenção nesse detalhe, quanto isso pode impactar em outras coisas? E quanto isso pode aumentar o custo, ou quanto pode afastar esse outro cliente? Faz o cara entender essa lógica e deixa ele também criar e se desenvolver. E fala para ele assim, olha, você vai me trazer 10 coisas, provavelmente 8 eu vou falar, nem a pau, e 2 talvez me interesse. Mas se você só me trouxer uma, é capaz que essa seja uma das 8, que eu falei nem a pau. Não se desmotive com isso. Né? Mostra para ele que você, enquanto negócio, você também fica pensando em soluções e alternativas, que muitas delas não funcionam, porque essa é a realidade. Né? Eu fui fazer uma vez uma especialização em Design Thinking, Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, para entender processos de inovação. Uma parte era online, outra parte presencial, tinham 700 pessoas fazendo essa especialização. Eu era o único da área de educação física. Os caras falavam, você é maluco? O que você está fazendo aqui que você é da área de educação física aqui dentro? Cara, eu falei assim, eu estou tentando aprender com vocês como é que vocês fazem para inovar tanto nas indústrias automotivas, arquitetura, alimentícia, farmácia, petróleo e tudo mais, porque a gente tem uma dificuldade de fazer isso na educação física. Então eu quero entender um pouco desse processo. Foi super rico, né? Mas ao mesmo tempo consegui entender quanto a gente tem limitações. Então a gente precisa fazer as pessoas passarem por esses processos de entender como é que se inova de verdade. A galera acha que inovar é um dia se acordar e vai ter uma ideia na cabeça e isso vai fazer a sua vida virar. Ou então você vai montar uma startup, né? Porque agora a galera, você que é jovem aí, presta atenção nisso que eu vou te falar.
Tem alguns caras que criam uma startup e essa startup bomba e voa e vira um negócio. Mas para cada um que faz isso acontecer, você tem 2, 3, 5 milhões que ficam tentando e que não vai dar em lugar nenhum. Então, não estou falando, não tô querendo destruir sonho de ninguém, mas você tem que pensar que a vida ela é diferente. Não é assim que você acordou, tive uma ideia e vai, nossa, montei uma startup, contratei 3 caras de TI, isso virou um app e está todo mundo comprando. Não é assim. Então você tem que entender uma outra lógica de funcionamento das coisas. Vamos avançar aqui. Papel da liderança no ambiente. Olha, gerar um ambiente que atenda conforto emocional para quem se quer um desempenho de vestir a camisa. Ou seja, isso aqui eu aprendi com um cara que chama Tom Peters. Se você é um cara de gestão, eu vou falar para você frequentar um evento que tem anualmente, agora não está tendo presencialmente por causa da pandemia, mas que é uma feira que chama HSM Management. É uma feira de gestão. Só tem cara de gestão de grandes empresas. Eles trazem nomes importantes de fora. Eu fui assistir uma palestra desse cara que é Tom Peters. É um cara que já tem 80 anos, escreveu um monte de livros sobre gestão. Uma das palestras mais incríveis que eu vi na minha vida. O Tom Peters fala o seguinte, se você quer que o teu time, que o teu negócio encante seu cliente, encante o seu time. Então, faça o seu time funcionar feliz, faça ele vestir a camisa. Entenda o que vai fazer ele se sentir parte do processo. E entenda essas questões que a gente está colocando aqui, Célia. Você tem que ouvir o cara, você tem que transferir responsabilidade, você tem que delegar com possibilidade de autonomia, você tem que reconhecer e expor o reconhecimento. Não adianta eu só botar o cara na minha sala e falar, parabéns e tudo mais. Galera, é o seguinte, puta ideia animal que o Everton teve aqui. Quero que vocês também tenham ideias aqui. Ele está de parabéns, ajuda ele a fazer. E quando vocês tiverem outra ideia, traz para mim também. Então, criar um ambiente que ele é muito saudável, que ele reconhece, que ele expõe quando o cara tem que expor, quando tem oportunidade de aparecer, não queira. E aí eu vou mexer com o ego da educação física. A educação física tem um ego que é do tamanho do planeta, porque a gente treina, porque a gente consegue ficar mais forte, sarado, e a gente expande esse ego para a gestão, para o negócio e tudo mais. O cara cria um negócio, ele bota na porta do negócio dele o nome dele. Porque ele fala, não, o negócio vai chamar Cristiano Parente. Fala, você já estudou como é que se cria marca? Você já estudou como é que se cria negócio? O que quer dizer Cristiano Parente? Mas o ego do cara faz com que ele coloque o nome dele lá na porta. E tudo bem, né? Vamos lá, vamos deixar essa parte para um outro dia quando a gente for discutir marketing, né? Mas quando você está falando sobre criar uma empresa que tem o seu nome, sabe qual que é o orgulho que o teu funcionário tem ali dentro de trabalhar, falando, olha que legal que é o Cris Parente, olha que legal que é o Cris Parente, olha que legal que é o Cris Parente? Pensa com a cabeça do teu funcionário. Pensa se ele não vai querer uma hora falar assim, eu quero ser o Cris Parente, eu quero ter um negócio ali com o meu nome na porta. Você, além de dar um mau exemplo pro cara, porque você está fazendo um negócio que está baseado numa gestão que não é gestão profissional, você desmotiva teu time. Você cria uma situação, né, de briga de egos. Então, você precisa entrar na cabeça do teu... Como é que esse cara se sente mais confortável aqui dentro dessa história? Como é que eu não agrido a emoção dele? Como é que eu não sou um cara que está criando situações para eu aparecer e ele não? Bota o cara para falar no seu negócio. Tira o seu nome lá da porta e bota o nome de uma empresa, de um método que não é você como pessoa. Para começar, daí a marca já não tem nem que ser você, porque quando você bota lá Cristiano Parente na porta, não diz nada. Eu não sei para quem é, para que faixa etária, se é para A, para B ou para C, se é para quem tem grana, para quem não tem, se é para pele. Não sei nada. Só tô aqui, eu sei que o Cristiano Parente deve ser dono desse negócio aqui. Agora, o que ele vende ali dentro? E o que seu time sente quando está escrito isso ali dentro? Qual que é o meu função? Você aí, ó, que é professor, você trabalha no estúdio, eu estou Cristiano Parente e tal. O que você vende lá? Eu vendo o método Cristiano Parente. Eu falo, parabéns, né? Você é um puxa-saco do Cristiano Parente. O cara, não, ele vai, em algum momento, ele sentir vontade de sair. E aí a gente viu, ao longo da história, vários. Eu dou curso, há muito tempo, e várias vezes eu escuto os professores falando isso aqui, ó. Cris, eu montei uma equipe e, o cara tava indo bem e tal, o cara tinha 5, 6 alunos, pegou os alunos, foi embora, levou os alunos embora. Eu falo, por que ele levou eles embora? Me conta como é que chamava o teu negócio. Não, era o método João da Silva. Eu falei, cara, já começa daí, cara. Você não tá pensando com a cabeça do seu time. Você está pensando com a sua cabeça. Você está querendo o seu nome crescer, você quer que alguém faça força para o seu nome crescer. E o nome dele? Que hora que o nome dele vai crescer? Você já pensou nisso? Aí o cara vai embora, você acha ruim? Você expulsou o cara. Você expulsou o cara do seu negócio. Líder moderno. Metas inteligentes. O que são metas inteligentes? Primeiro você tem que entender o conceito de metas, né? Eu coloquei aquela meta smart. Vai lá estudar o que é meta smart, digita aí no Google, você vai aprender o que é meta smart. Quando você tem uma equipe pequena que você quer que eles cumpram determinadas ações, o que você quer que se crie determinadas ações, você tem que estabelecer meta de um jeito claro. Não adianta você chegar para o cara e dizer, eu quero que aconteça, eu quero que melhore isso aqui. Tá, melhorar o que é? É aumentar quanto? Em quanto tempo? De que jeito? É possível? Está muito perto daquele... Isso a gente chama de estabelecer meta inteligente. Clara.
porque o cara entende o que precisa ser feito. Não adianta você chegar pro cara e falar assim, faz o que dá aí, vamos ver, dobra quanto? Quanto tempo? As metas têm que ter alguns padrões para funcionar de maneira interessante. Tem que ter um espaço para interação com a equipe, né? Tem que ter um espaço para você poder trocar informações com a equipe. Eles têm que se sentir à vontade de chegar, bater na sua porta e te contar coisas. A relação de trabalho tem que ser humana. O que significa ser humana? Significa que você não pode falar sobre só número, resultado e número de alunos nas aulas. Você tem que chegar para o cara e perguntar da vida dele. Você tem que um dia levar ele para tomar café, convidar para ir na sua casa. Você tem que criar um ambiente humano, social com o seu time, para que o time renda bem. Vocês já repararam que time de futebol, os times que normalmente ganham, os caras são tudo amigos? Os caras, por que os caras são tudo amigos? Porque quando os caras são tudo, eles convivem, eles têm afinidade, eles estão pensando em umas coisas, e eles são tudo amigos, o cara se mata pelo amigo. Quando você tem time que cada um na sua, o cara quer que o outro se dane, ele quer fazer a parte dele, ele quer aparecer. Ou seja, você está numa pequena empresa, e você quer que essa pequena empresa ganhe um clássico, de um time que é muito mais forte que o seu, ou você faz os caras que estão do seu lado ser muito amigo e correr que nem uns malucos, ou esses caras não vão, mas você tem que ser amigo dos caras. Não dá para pensar numa relação fria em um negócio pequeno. Num negócio pequeno, você tem que ter uma relação muito próxima e muito humana. Claro, sempre com o respeito, a distância, a ética e tudo mais, mas tem que ter essa relação de proximidade, para que haja essa cumplicidade, para que todo mundo se sinta parte da história toda. As ações que vão ser tomadas lá dentro, elas têm que ter um porquê, você tem que deixar claro por que você decidiu fazer isso ou aquilo, você tem que contar a lógica do dono pro cara. Porque qual que é o custo que tem, quanto que fatura, por que eu resolvi comprar esse equipamento no aquele, por que não dá para pintar aquela parede, por quê? Faz o cara entender, tem que ser tudo muito claro. Seja com o seu funcionário ali um coach, que dá dicas e orienta ele na carreira. Olha, eu acho que é bacana. Sabe o que é bacana? Você que com aquele cara ali você não se dá muito bem, vocês às vezes têm uma rixa e tal. Sabe o que você faz? Vai lá você, quebra as pernas dele, convida ele para tomar um café e paga o café pro cara e fala, cara, eu quero me aproximar de você, eu quero aprender com você. Ainda que você não queira, vai lá e fala isso pro cara. Vai lá e pega cada um dos caras, entende a lógica individual de cada um deles, faz esses caras se aproximarem dos outros, faz o cara virar parte de um time, para ele poder vestir a camisa. E deixa as pessoas amadurecerem ao longo do tempo. Então, para você colocá-las nos cargos importantes, você tem que fazer o treinamento acontecer, você tem que preparar o cara, você tem que fazer ele amadurecer para ele entender o que é estar num cargo de gestão, para ele não subir a cabeça que ele agora é um grande líder e que todo mundo tem que obedecer ele. Faz ele ser um líder que é interessante, que ele é inteligente, que ele chama a atenção das pessoas. Enfim, falei um montão. Dudu, eu coloquei aqui para quem quiser depois acessar o curso que a gente tem, que é um curso que eu dou para outras empresas. Eu tomei essa liberdade, desculpa quem invadiu teu espaço por causa disso. Mas, enfim, era só para depois a galera que quiser perguntar, eu dei um desconto para eles aqui também, tá bom? Dudu? Oi, Marcelo. Fala, Cris, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Cara, Tudo primeiro, certo, parabéns você? aí pela palestra, pô, sensacional. Como sempre, esses conceitos, eu fico brincando, são simples de entender, mas são duros e difíceis e exigem disciplina da gente colocar no dia a dia, né, cara? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas, cara, super obrigado pela palestra, sensacional. Teve um bando de, eu estava vendo aqui no chat aqui um bando de elogio, um bando de bate-papo em relação à importância dessa cultura e tudo mais. E acho muito bacana esse começo que você falou, que essa coisa de dividir conhecimento, ela é fundamental e traz um valor agregado espetacular, né? E no final das contas, o que eu sempre brinco, né? E você falou aí do Tom Peters, e aí eu vou pontuar também o Michael Porter ou o Jimmy Collins, esses caras sempre falam uma coisa muito bacana, né? Acho que o grande diferencial, a grande posição estratégica é você estar sempre num rumo diferente dos seus concorrentes, né? E aí é aproveitar esses conhecimentos e buscar realmente ser diferente, construir o seu oceano azul, né, cara? Então, parabéns aí, amigo, mais uma vez, por muito obrigado. É emocionante, sempre muito motivacional escutar você, cara. Cara, obrigado. Você é um exemplo, Marcelo.